Hoje, 25 de abril, sábado, o governo da Indonésia anunciou a execução do segundo brasileiro. Daqui a um segundo. Os principais veículos de comunicação já começam a informar que o brasileiro Rodrigo Goulart será executado provavelmente nas próximas 72 horas. Assim como o brasileiro Marco Asher, que foi executado em fevereiro desse ano pelo crime de tráfico de drogas, Rodrigo também será executado pelo mesmo crime. De acordo com as informações que a mídia tem nos passado, o atual governo da Indonésia tem sido implacável com o crime de tráfico. E o que mais chama atenção é que em meio aos prisioneiros existem muitos estrangeiros, pessoas de vários países como França e Austrália. No entanto, nesse vídeo eu queria compartilhar com vocês o caso do Rodrigo e, de forma superficial, a questão das leis da Indonésia. Ou melhor, dessa lei que leva as pessoas a serem condenadas à morte. Mas antes eu gostaria de lembrar que aqui nesse canal eu fiz alguns vídeos quando ocorreu a execução do outro brasileiro em fevereiro. E eu recordo que naquela época houve uma grande comoção nacional. Todas as redes sociais haviam comentários contra e a favor do brasileiro executado. Mesmo aqui no meu canal, muitos comentaram, discutiram de uma forma madura sobre essa questão que envolve a pena de morte. Tudo leva a crer, pelo que eu pude perceber até agora, que a mesma comoção, essa mesma emoção coletiva tem tomado conta das pessoas agora diante da iminência da execução desse segundo brasileiro. É claro que quando a gente começa a navegar pela internet, começamos a ler vários tipos de comentários, mas eu gostaria de destacar dois tipos de comentários que eu considero, no meu ponto de vista, um tanto simplista sobre essa questão. Um dos comentários muitas vezes repetidos é aquele que diz que as leis da Indonésia, essas sim, são as leis certas, que todo traficante deveria morrer, que no Brasil todos os traficantes deveriam sofrer a mesma pena. Ou seja, a Indonésia é apontada como um símbolo, como um país que sabe de fato castigar os criminosos. Um outro argumento bastante simplista e sem nenhuma contextualização sociológica é aquele que diz que os brasileiros estão morrendo de fome e que o governo devia se preocupar muito mais com as pessoas que estão aqui passando necessidade e não com o traficante que está morrendo. É claro que todas as opiniões devem sim ser respeitadas. No entanto, no meu ponto de vista, devemos ter uma certa cautela ao avaliar e escrever certos comentários sem nenhuma contextualização, sem nenhuma base, por menor que seja. Vejamos, começando por esse segundo argumento, o governo deve se preocupar com as pessoas que estão morrendo de fome e não com alguém que será fuzilado por tráfico. Aparentemente, o argumento parece ser sólido. No entanto, são duas questões, na minha interpretação, totalmente diferentes. Primeiro, a questão da fome é mundial. E o segundo ponto é que a questão da fome, além de ser mundial, está relacionada à questão das políticas públicas, implementadas sim pelos governos. E mesmo essas políticas são resolvidas na arena, na briga entre Congresso Nacional e governo federal. O outro argumento que de certa forma parece estar sustentado por uma certa verdade é aquele que afirma que a Indonésia sim é um país que sabe punir os traficantes e criminosos e que todo criminoso sim merece a pena de morte. Mas será que é bem assim? De qualquer maneira, tudo que nós estamos aqui nesse momento compartilhando, conversando, se origina a partir daquilo que a mídia tem colocado para nós. Sendo assim, de acordo com a mídia, de um modo geral, a Indonésia, o governo da Indonésia tem tido uma prática de certa forma contraditória. Enquanto o governo da Indonésia não tem aceitado nenhum tipo de pedido de clemência para os prisioneiros estrangeiros, tem tentado a todo custo libertar uma cidadã da Indonésia presa na Arábia e condenada à morte por crime, por homicídio. Dois pesos e duas medidas. Não tem aceitado os pedidos de clemência dos governos estrangeiros, mas tem gritado por clemência ao governo da Arábia, ou à ditadura da Arábia. E aqui eu deixo bem claro, não sou nenhum especialista na área do direito, mas como qualquer cidadão, posso sim interpretar como todos. Interpretar, é claro, à luz das notícias que chegam até nós. E no caso de Rodrigo, esse brasileiro que possivelmente será executado nas próximas 72 horas. De acordo com a família e seu advogado, Rodrigo sofre de esquizofrenia, uma doença mental sem cura. E para comprovar isso, um médico da Indonésia fez um laudo e comprovou que Rodrigo sofre de fato de esquizofrenia.
E talvez alguém me pergunte, mas Carlos, o que tem a ver a doença desse sujeito e a possibilidade dele ser executado ou não? Eis aí a brecha que muitos têm encontrado na lei da Indonésia e na contradição das práticas jurídicas daquele governo. Acontece que o advogado da família e outros especialistas descobriram que há um dispositivo legal que impede que uma pessoa que sofra de uma doença mental seja executada. Em outras palavras, um esquizofrênico não poderá, segundo a lei, esse dispositivo ser executado. Vejam, estamos falando aqui de lei e não da nossa emoção ou do nosso desejo do que deveria ser a punição. Existindo na própria lei da Indonésia um dispositivo jurídico que impede que o esquizofrênico seja executado, a Indonésia não estaria caindo na contradição, sendo ilegal na sua prática de pena de morte? O governo da Indonésia não estaria indo contra suas próprias leis? E aí fica a pergunta, por que o governo da Indonésia já decidiu executar o brasileiro? De acordo com a mídia, o tribunal daquele país solicitou um outro laudo. No entanto, esse novo laudo não foi entregue à família. O que veio de fato foi a decisão de fuzilar o brasileiro nos próximos dias. Como eu disse a vocês no início, a proposta desse vídeo não é basicamente discutir a questão da pena de morte, embora essa discussão atravesse o nosso bate-papo. O meu propósito foi muito mais trazer uma reflexão, novos questionamentos sobre essa questão de ser a Indonésia o país da grande lei ou das grandes leis, o país símbolo daquilo que o Brasil deveria ser. Uma coisa é certa, ficando comprovado que o Rodrigo Goulart é de fato esquizofrênico e que existe um dispositivo legal que impede que todo esquizofrênico seja fuzilado, a Indonésia, ou melhor, o governo da Indonésia estaria cometendo um crime tão grave quanto o tráfico de drogas. Uma coisa é certa, até os últimos minutos, muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Governo brasileiro, governo da Indonésia, a família, o advogado da família vão estar numa arena jurídica discutindo se deve ou não fuzilar o brasileiro. Sendo assim, caberá a nós esperarmos, vermos as consequências, os desdobramentos desse caso que envolve essa execução. Até lá, acho extremamente importante a nossa reflexão, os nossos debates, as opiniões, para que possamos ver se podemos trazer alguma coisa melhor para o nosso próprio país. E mais uma vez gostaria de deixar o meu convite. Inscreva-se, curta e compartilhe esse vídeo. Com certeza você vai estar ajudando esse canal, ok? Beijão e até o próximo vídeo.